Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou falar da diferença entre laudo e relatório. Começando aqui a nossa aula das terças diagnóstico na prática. Esse material que eu vou falar aqui hoje está mais relacionado aos psicólogos. Eu vou seguir aqui a resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, mas ela pode ser muito benéfica para profissionais das outras áreas também, tá? Porque eu vou falar da estrutura, essa estrutura também tem relação com os laudos multiprofissionais e também serve para que você, profissional, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, consiga identificar bons laudos. Pegou aí do profissional que atende com você, do profissional que atende seu paciente em outro consultório, só pela estrutura do relatório ou do laudo, você vai saber um pouquinho mais sobre a capacidade técnica, a capacidade de avaliação desse profissional. Porque um profissional que não consegue redigir um bom relatório, e eu não estou falando nem da escrita técnica, se ele não consegue minimamente organizar esse relatório ou diferenciar um relatório de um laudo, a gente pode aí questionar um pouquinho o que ele faz dentro de sala e como que é a capacidade de análise e conclusão desse profissional. Então, vamos lá. A resolução 06 de 2019, ela traz algumas opções de documentos oriundos aí do processo de trabalho do psicólogo. Então, nós temos o relatório, nós temos o laudo multiprofissional, nós temos o atestado, nós temos o parecer. Então, tem vários tipos de documento. E o profissional deve ficar atento a como cada um deles deve ter, o que de estrutura deve ter, o que deve constar em cada um desses documentos, a depender da demanda, né? Então, meio que é baseada relatório, né? O profissional não me deu relatório, ou eu vou pedir um relatório para profissional. Então, eu sou fono, e aí eu vou dizer assim, eu vou pedir um relatório pra mãe, quero saber o relatório da psicóloga. Qual foi o relatório? Ela não te deu relatório? Então, assim, senso comum a gente dizer relatório. Se você, profissional, está querendo saber qual o diagnóstico, qual a avaliação diagnóstica que eu, psicóloga, fiz, o que você precisa pedir para essa mãe é o laudo. Relatório é outra coisa, tá? Então, só voltando aqui, existe declaração, atestado psicológico, declaração, atestado psicológico, relatório, laudo psicológico e parecer psicológico, tá? Dentro do relatório ainda tem o relatório psicológico e multiprofissional. Existem aí algumas possibilidades ainda do laudo ser multiprofissional, né? Todos os profissionais emitirem seus laudos parciais, tá? Então, hoje especificamente eu vou falar de relatório e laudo. Relatório, que é baseada, né? Todo mundo fala, pede relatório. Tem uma característica que é muito importante e muitos profissionais não sabem. Relatório não envolve processo de avaliação psicológica. Relatório tem o objetivo de comunicar, orientar, encaminhar, intervir, não visa diagnóstico. Então, se você recebeu o seu paciente na primeira sessão, fez lá 5, 6 sessões, o que você vai fazer ao final desta avaliação psicológica, desse psicodiagnóstico, seja lá qual o nome você dá aí na sua clínica, não é relatório, é laudo. O documento que se faz ao final de uma avaliação psicológica, então se o pai foi te buscar, foi te demandar, chegou lá e falou, meu filho XYZ, e foi querer saber o seu saber a respeito, você fez uma avaliação, você fez lá a sua avaliação indireta, fez entrevista, aplicou questionários nesse pai, observou a criança, foi para avaliação direta, observou o brincar dessa criança, aplicou testes diretamente nessa criança, né? A nossa avaliação é dividida em 2 tempos, avaliação indireta,
através de respondentes, é avaliação direta, diretamente com a criança. Juntou essas duas coisas, analisou, concluiu e fez o seu documento. Esse documento é um laudo e ele tem características específicas. Não é relatório. Laudou, concluiu, a gente pode colocar CID, deve colocar CID se tiver um CID pertinente, tem que utilizar parâmetros científicos, então não achismos, você tem que se referenciar, os instrumentos têm que ser validados, tem que estar adaptado para a população, para a nossa língua, você tem que botar as referências, um laudo tem que ter referência como se fosse um instrumento técnico científico, então tem que ter bibliografia, tem que ter a referência de todos os instrumentos que você utilizou, as tabelas, scores, tudo, porque outro profissional tem que pegar em qualquer tempo e conseguir fazer uma análise ali daquele instrumental que você utilizou. Então, esse laudo, ele tem que ter uma conclusão e tudo que você colocou ali você precisa conseguir conectar com questões científicas, né? Por isso que não achismos, né? E o relatório é algo que você vai fazer depois que você já avaliou essa criança. Então, por exemplo, exemplo prático, né? Uma criança vem para cá para fazer a avaliação suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico, né? Então passa pela equipe multidisciplinar, o que sai dessa avaliação é o laudo, porque é uma demanda dos pais para saber o que está acontecendo com o desenvolvimento daquela criança, e a partir dessa decisão, os médicos, né? Esse laudo vai subsidiar a decisão dos médicos, neurologistas, psiquiatras, enfim, da onde a mãe veio, né? Ou dos próprios pais em buscar um neurologista, buscar um psiquiatra, para fechar ou não o diagnóstico. Isso decidir se essa criança vai fazer terapia, por exemplo, intensiva ABA, 12 horas, 15 horas, 20 horas, ou não, vai fazer uma terapia de 1 a 2 vezes por semana, vai para a terapia fonoaudiológica de apraxia, enfim, o que está acontecendo com o desenvolvimento dessa criança. Laudo. Depois desse laudo, vai para o médico encaminha para as terapias, né? Tem as liberações do convênio, e vamos supor que essa criança volte para cá, porque pode não voltar para cá, pode fazer numa outra clínica, mais perto de casa, pode fazer no convênio, enfim. Avaliou novamente essa criança, porque tem avaliação para intervenção. Então, depois que eu sei o que está acontecendo com essa criança, eu vou aplicar os protocolos de avaliação para aquela questão específica. Né? Que isso é uma dúvida muito comum, um erro muito comum dos profissionais misturarem tudo. Então, assim, já na avaliação, diagnóstico, o profissional já aplica um monte de instrumento que vai construir programa. Então, assim, eu nem sei ainda o que essa criança tem, eu estou investigando essa demanda ainda. Como que eu posso aplicar um instrumento de intervenção mais utilizado para aquele diagnóstico X, se eu ainda nem fechei, se ainda nem foi para o laudo? Esse diagnóstico, por exemplo, no caso do TEA, é fechado a várias mãos. Então, eu estou suspeitando, mas a fono ainda não fechou, o médico não fechou. Então, aplicar um instrumento já para construção do programa, sendo que nem fechou ainda, né, não faz muito sentido. Enfim, nesse outro momento, quando essa criança já vem com o diagnóstico fechado, a gente vai fazer a nova avaliação para intervenção. Nessa avaliação para intervenção, por exemplo, o VIB-MAP, checklist curriculum Denver, no caso das psicopedagogas, o PEP-R, enfim, a depender aí de qual especialidade, na TO também, enfim, seus instrumentos, o documento é o relatório, porque a gente não está mais numa fase de diagnóstico. A gente está numa fase de construção da intervenção, de planejamento da intervenção. E aí o documento que sai dessa fase é o relatório, no caso da psicologia, relatório comportamental, que no caso das crianças até 3 anos, há uma nova reavaliação a cada 3 meses. Então, relatório de reavaliação comportamental para novo programa, enfim. No caso da terapia comum, não especializada, né, em ABA, enfim, no modelo Denver, também é a mesma coisa. Avaliou a criança, laudo, questão ansiedade, né, ansiedade de separação.
vai iniciar a intervenção. Às vezes não há necessidade, às vezes não, muito provavelmente, não há necessidade de uma avaliação para intervenção, porque é diferente, né? Aí nesse caso, o próprio diagnóstico, ele já dá uma boa base de como é a terapia, porque não há necessidade de um plano terapêutico, de construção de um programa dividido em análises de tarefa para o ensino, porque é outro tipo de terapia. Vamos pensar na terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, por exemplo. Existem as técnicas lá dentro da terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência. A gente também vai fazer a conceitualização cognitiva do caso, e isso a gente faz ali junto com a criança. Tem um planejamento, mas isso não necessariamente gera um relatório, existe só o laudo ali inicial. Então, nas terapias mais... não digo mais especializadas, porque terapia cognitivo-comportamental também é uma especialização, né? Mas nas terapias focadas no desenvolvimento, onde tem ensino de habilidades de repertório mais básicos ou de mais habilidades, a gente precisa depois fazer essa avaliação de repertório para a construção do programa. Mas basicamente, então, a gente precisa sair daqui dessa aula entendendo que se você receber uma criança para avaliação na sua clínica, o documento que vai sair desta avaliação, ou deveria sair, segundo a resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, é o laudo. E aí ele tem algumas características. Primeira, lá no manual que vocês podem ter acesso no Google, ele tem alguns tópicos, né? E o relatório também. Identificação, demanda, procedimento, análise, conclusão e referências. O laudo precisa ter todos esses tópicos. Não pode não ter. Não pode não ter referência. Não pode não ter conclusão. Tem que ter todos esses tópicos. No relatório, precisa também identificação, demanda, procedimentos, análise e conclusão. No relatório não precisa ter referências, tá? Ele, como eu falei no início, ele se presta a outras finalidades, né? Orientar, recomendar, encaminhar e intervir. Não visa diagnóstico. Então, se você é profissional da área, não é da área da psicologia, se você quer saber qual o diagnóstico, a conclusão diagnóstica que a profissional que está acompanhando o seu paciente tem do caso, você tem que pedir um laudo. E se ela fizer cara feia, né? Ai, quem dá laudo é o médico, aí você manda a resolução 06 de 2019 para ela ler, porque talvez ela esteja desatualizada, né? Tô brincando, não vou fazer isso, mas aí conversa com jeitinho pra, né, que ela possa te ajudar aí, porque provavelmente se você tá pedindo o laudo é porque você tá querendo entender mais sobre o caso. É muito importante para uma fono que ela saiba qual é o diagnóstico dessa criança. E o que a gente vê muitas vezes é pais que não sabem, né? Pais que passaram por uma única entrevista no começo para conhecer, né? É mais pro pai conhecer a profissional do que para profissional conhecer a vida da criança e nunca mais viu. A criança está em terapia há 1 ano e esse pai nunca mais viu essa família assim, vê na recepção, né? Não teve devolutiva, não teve entrega de documento, não teve nada. Todo caso precisa de um laudo? É uma outra pergunta, né? Então, assim, toda criança que passou pela avaliação, ela precisa ter um laudo? Não necessariamente, mas o profissional tem que ter capacidade de fazer a qualquer momento, porque esse tipo de documento é direito do paciente. É obrigação do profissional realizar toda a construção técnica na cabeça para ele conseguir fazer a avaliação, para ele conseguir fazer a intervenção. Então, se eu não avaliar, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, eu preciso iniciar, avaliar e fazer todos esses processos. Não necessariamente eu preciso registrar isso no papel e entregar para os pais, mas eu posso fazer tudo isso, dar a devolutiva para os pais e iniciar a intervenção em seguida, setorizando tudo isso em processos.
Mas o documento escrito, por exemplo, em casos de transtornos do neurodesenvolvimento, questões diagnósticas que envolvem inclusão escolar, benefícios, acesso às terapias de alta intensidade, a necessidade desse laudo é muito maior, então os pais já vêm buscando esse laudo. Agora vamos pensar num caso de, sei lá, ansiedade. Muito provavelmente esse laudo para esse pai vai ser irrelevante. Então, muitas vezes os profissionais não fazem. Isso não está exatamente errado, porque esse laudo não vai para a escola, não vai para um convênio, não vai para um juiz, não vai para um médico, não vai para lugar nenhum. Então, mas o profissional tem que ter condição anotado no seu prontuário, todos os scores, todos os testes, todas as referências, porque se em algum momento esse pai pedir, vamos supor que 4 anos depois, esse pai falou, então, olha, eu passei aí, mas eu não peguei o laudo na época e agora eu preciso. Já aconteceu comigo algumas vezes. Pais separados, uma criança que desenvolveu depois uma depressão e tentou o suicídio na escola, tentando se enforcar na cortina da escola. E ela tinha passado comigo menor por conta de ansiedade e depressão e não foi preciso o laudo. Eu perguntei para os pais, você precisa do laudo por escrito? Não, não preciso, tá tudo bem. Depois, quando essa criança tentou o suicídio tentando amarrar o próprio pescoço na cortina da escola, essa mãe já tinha tido, ela não estava mais aqui, não estava nem mais morando em São Paulo, essa mãe pediu esse laudo daquela época, tá? A gente faz o laudo com a data, tá? Eu tô vendo a Maria perguntando aqui, esse laudo de 4 anos seria desatualizado? Não, você vai fazer o laudo com a data. Então, você vai ter tudo no seu prontuário. Vamos supor, essa criança passou comigo a gente tá em 2022, vamos supor que essa criança passou comigo em 2016. Qual foi a data que está anotada no seu prontuário que essa família teve a devolutiva? Dia 10 de fevereiro de 2016, você vai colocar lá. 10 de fevereiro de 2016, o laudo é tal. Você não vai falar das condições atuais da criança, você vai falar das condições daquela data. Por isso que, assim, é muito difícil não fazer um laudo, né? Aqui no Instituto, por exemplo, é muito difícil a gente não fazer. Por quê? A gente vai ter que estruturar todas essas informações no prontuário. É isso que organiza a nossa cabeça para a gente fazer a intervenção. Então, assim, se já vai estar escrevendo ali, por que não entregar, né? Enfim. A gente já tem, igual a gente faz no curso, o curso de Sistema de Avaliação Padronizada do TEA. A gente tem todos os formulários, tudo protocolado, tudo pronto, tá tudo pronto. Então, assim, fazer dentro desse sistema, com os protocolos, com os formulários, que foram criados para deixar a nossa vida mais fácil, deixa mais fácil. Por que eu não vou usar, né? Por que eu vou ficar anotando ali no prontuário, não usar o checklist, não usar os protocolos? Então a gente já usa, a gente já tem o roteiro, esqueletinho do laudo, da avaliação multi, a gente já usa. Por que não usar? Se um pai chegar aqui para avaliação de autismo, por exemplo, e disser assim, eu não quero o laudo, a gente vai fazer. Por quê? Pra gente já é mais fácil fazer dentro daquele protocolo. Agora, eu tenho que ter condição de fazer a qualquer tempo retrospectivamente. Então, fica assim, uma orientação para os profissionais. Você pode até não fazer um laudo, mas você tem que ter informações suficientes para fazer esse laudo retrospectivo para esses pais a qualquer tempo. Aí eu vou dizer assim, a qualquer tempo, tá? E a guarda de prontuários? Porque tem um determinado tempo que você tem que guardar o prontuário. Passado esse tempo, você não tem mais que guardar o prontuário. O CRP determina, né, qual é o tempo de guarda do prontuário. Se tiver ultrapassado o tempo de guarda do prontuário, aí você não tem mais que dar nada, porque se passou o tempo que você não tem mais nem que ter o prontuário, você já pode ter descartado o prontuário. Tem regras também para descarte, tá? Tem que se orientar direitinho lá no CRP, por conta de sigilo, enfim. Aí você não tem mais que fazer. Por isso que, assim, ó, todos os laudos eu guardo, tá? E todos aqueles que envolveram avaliações que não geraram laudos, eu também guardo, eu não descarto. Na verdade, eu não descarto nenhum. Eu ainda não descartei, né? Eu atendo desde 2003 e eu nunca descartei. Eu tenho bastante dificuldade de descartar. Eu vou dizer pra vocês por quê.
principalmente de criança, tá? De adultos, eu acho que assim, se eu pensar um pouco, eu até descarto de adultos, mas ainda não tive necessidade. Tenho espaço para guardar, então não vejo a necessidade de descartar. Até porque tem muitos desses pacientes que acabam me procurando. Hoje eu não atendo mais adultos, mas às vezes encaminho para uma colega e assim, ter acesso ao prontuário beneficia muito o processo do paciente como uma nova profissional. Mas quem trabalha com desenvolvimento sabe o quanto é importante ter a história. Eu não consigo, acho um crime jogar fora, descartar um prontuário de uma criança, né? Então, eu não jogo, não. Eu não descarto, apesar da determinação do CRP, né? De tempo. E o que mais, gente? Vocês têm perguntas? Me façam perguntas aí. Vamos ver se eu sei responder. Se eu não souber, eu procuro no Google. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês aqui. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Já vou ver aqui a Dalgisa, já vou ver sua pergunta. Não se esqueçam que a gente vai ter evento essa semana, tá? Quarta, quinta e sexta. Vai ser ao vivo, vai ser o primeiro ao vivo que eu vou fazer. Eu queria que tivesse bastante gente lá pra interagir. Vai ser sobre como avaliar crianças com suspeita de TEA na clínica, né? Então, quais são os principais erros, como fazer e por onde começar. Vai ser bem legal. A gente vai tentar dar certificado dessa vez. Eu tô vendo aqui com o pessoal da administração da Brinquedos para ver lá na terceira aula, quem tiver lá, quem interagir. A gente vai dar uns formulários também para vocês conseguirem fazer algumas coisas já direto na clínica de vocês, na terceira aula, e aí eu também tô pensando num certificado, enfim, estamos organizando aí, o pessoal sempre pede certificado e a gente tá pensando, tá? Mas aí vai ser ao vivo, tá? Quarta-feira, 20 horas, quinta-feira, 20 horas e sexta-feira, 20 horas. Vai ser bem legal, os 3 dias vão ter convidadas que vão participar de uma parte da live, trazendo suas experiências, e vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui, então... para se inscrever é só clicar, tem um link aqui na bio do Instagram, é só clicar lá, tá? Evento ao vivo, avaliando crianças com sinais de TEA. Deixa eu ver aqui. A Dalgisa. Acho que seja impossível os pais não quererem um laudo, pois aqui, a cidade do interior, todos, sem exceção, querem laudos, medicação e dispensam terapias por condições financeiras. Então, tem casos, a Dalgisa, que pais não querem. Pais não querem que as crianças, que a escola saiba que ela tá em terapia, principalmente às vezes, isso varia, tá? Pais separados, às vezes, um pai não quer que o outro saiba o que tá acontecendo, sabe que tá em terapia, mas não quer que isso seja registrado, o outro pai não vem para as orientações, então pro pai é melhor que não tenha nenhum tipo de documentação, enfim, então acontece sim dos pais não quererem. Também, às vezes, por conta do processo de negação. Parece que pôr no papel tem um peso diferente, né? Então, acontece bastante, não é pouco. É igual recibo, tá, gente? O paciente às vezes fala assim, ó, não quero recibo não. Aí você tá lá fazendo a sua... Eu não, porque pessoa jurídica, né? Mas tem várias autônomas, tá lá fazendo o carnê-leão, já passou o tempo, meu recibo. A Caroline perguntando, eu posso optar por não fazer o laudo e encaminhar para outro profissional? Ixi, Caroline, não entendi direito. Fala um pouquinho mais aí pra eu ver se eu posso te ajudar. A Amanda Gordon Psico tá perguntando se é gratuito. O evento é gratuito. A Kel Mello falando, quando a família interrompe a avaliação no meio do processo, por motivos logísticos, financeiros ou qualquer outro, você recomenda que façamos o relatório parcial para entregar? Não. Relatório não envolve avaliação diagnóstica. Tá? Aí, nesse caso, você vai somente registrar no seu prontuário que a família interrompeu e que não foi possível você finalizar a avaliação. A família interrompeu, porque você pode...
Nesse caso, se você for fazer algo parcial, você vai fazer um laudo parcial. Faz o laudo, o que for de diagnóstico, de avaliação, é laudo, nunca vai ser relatório, tá? Relatório, por exemplo, você faria nesse caso se você fosse informar alguém que essa família abandonou o tratamento e não foi possível, só com essa informação, entende? Essa família, por questões logísticas, financeiras, X, Y, Z, não deu continuidade, não foi possível chegar a uma conclusão diagnóstica. Vamos supor que você vai informar isso ao psiquiatra. Qual é o nome do documento? É relatório, tá? E você vai informar isso. Você não vai dar histórias do desenvolvimento, você não vai por teste, você não vai por CID, você só vai informar. Aí, por exemplo, ó, objetivo é comunicar. Tá? Você vai estar só comunicando. Agora, se você quiser, eu já fiz. Eu vou contar pra vocês. Um laudo, uma família que tava numa negação gigantesca, assim, parte da família. A mãe tava... Negação nunca é total, né? Parcialmente negando o diagnóstico do filho. Era uma criança dentro do espectro clássico, bem novinho. E o pai negando bastante. E aí eles... compraram a avaliação, né, o serviço de avaliação, eles compram o serviço inteiro, né, isso inclusive, gente, a forma da contratação desse serviço, a gente ensina também no curso de sistema de avaliação padronizada, porque isso influencia muito, né, então assim, você cobrar por sessão, às vezes a família vai percebendo sinais, desiste no meio, não, assim, a gente orienta a parte burocrática também nesse sistema de avaliação, que envolve a psicoeducação dos pais e ajuda a não desistir e também ajuda o profissional a não tomar calote, ajuda o profissional a fazer um bom contrato de trabalho, a não ficar com muitas faltas durante o processo de avaliação. Então a gente disponibiliza também nesse curso de sistema de avaliação padronizada, que eu vou ensinar nesse evento ao vivo dessa semana, a gente ensina também essa parte burocrática, tá? O curso tá sempre aberto, tá, gente? O curso tá aberto agora, ele tá sempre aberto, mas no evento ao vivo, toda vez que a gente fizer algum tipo de evento, maratona, imersão, a gente faz algum tipo de promoção desse curso, e vai ter agora, né? Então, no final do evento, provavelmente vai ter alguma promoção, algum bônus especial, enfim, tá? Então, nesse caso dessa família, a mãe tava com negação parcial, o pai tava com mais, assim. E aí, durante a avaliação, como a gente já trabalha a psicoeducação dos pais, os pais entram na avaliação, eles participam, acho que algumas coisas foram ficando mais claras, e a gente finalizou a avaliação. Quando a gente foi marcado evolutivo, os pais disseram assim, a gente não quer. A gente não quer... Não, faltou acho que uma sessão de fono e uma de psico. E eles falaram assim, a gente não quer o laudo, a gente não quer terminar, a gente vai botar na escola e vamos esperar, a gente não quer mais fazer. E aí a gente fez um laudo parcial, porque assim, a gente já tinha fechado, faltavam alguns quesitos, mas que não impediam o fechamento, já dava para fechar e para subsidiar o médico. No entanto, essa postura da família de, olha, a gente não quer terminar a avaliação, a gente não quer ter devolutiva, a gente fez o quê? A gente fez o laudo parcial, não colocou os itens que faltavam aí para complementar essa avaliação, anexou o print dessa família, dizendo que não queriam terminar a avaliação e que não queriam receber a devolutiva, e anotamos no prontuário. Então, o relatório dele tem um relatório parcial com o print da conversa, tá? Para que, enfim, fique justificado, tá? Deixa eu ver aqui se... A Caroline Gomes, no caso, eu, psicóloga, posso optar por não fazer avaliação diagnóstica? Pode. A criança chega no seu consultório e aí você fala assim, meu consultório tá fechado para avaliação, eu só pego intervenção. Porque se você recebe pais para avaliação, você tem que fazer avaliação diagnóstica. Veja, se você trabalha numa clínica, por exemplo, aqui no Instituto, se eu falar lá pro pessoal do agendamento, olha,
Entrada de paciente é só com a Larissa, a Isabela e eu. Fernanda, Rosi e Marta, intervenção. Aí elas não vão fazer avaliação diagnóstica, porque elas só vão receber paciente pós avaliação diagnóstica. Agora, se você tem um consultório, se agendam pacientes para você, se você faz primeira sessão sem conhecer essa criança, você faz avaliação diagnóstica. Se esses pais vão até você e demandam coisas, oi, tudo bem? Então, meu filho não quer ir pra escola, meu filho não come, meu filho não dorme. O que você tem que... É o seu trabalho como psicólogo fazer avaliação diagnóstica. E aí o resultado disso é o laudo. Agora, a não ser que você esteja numa equipe multi, que vão te colocar numa função de só receber intervenção por uma questão técnica, administrativa da clínica, ou por um déficit eu não sei fazer avaliação diagnóstica, eu não tô boa, não tô preparada, não tô capacitada, e aí a diretora da clínica não deixar você fazer avaliação diagnóstica e você só faz intervenção, ou você, eu não sei fazer avaliação diagnóstica, então eu vou ficar aqui no consultório e vou ficar esperando os meus colegas me encaminharem pacientes para terapia. Meus colegas vão avaliar, tipo, sei lá, as pessoas que se formaram com você, os seus vizinhos, clínicas vizinhas. Vou te encaminhar, eles vão avaliar, vão dar devolutivo e vão te encaminhar para você fazer. Eu acho isso muito difícil. Por quê? Porque a gente pega vínculo, a gente cria vínculo com a pessoa quando a gente está avaliando. E eles não querem mudar. Né? Eu não sei como que você faria isso, mas eu não sei se eu te respondi também. Me diga aí se eu te respondi, se era isso que você estava querendo saber. A Dalgista está falando, eu faço um contrato e também um fechamento de contrato, colocando a responsabilidade aos pais pela interrupção. Aí você está falando da intervenção, né? Eu não estou falando da intervenção, estou falando da avaliação. Mas é legal também, né? Você pode falar, olha, a gente vai fazer a avaliação. Se você setoriza bonitinho, se você dá uma previsão para esses pais, é difícil dar chabu. Mas acontece, né, se você não tem um contrato certinho de falta, se esses pais não sabem quando que vai começar, quando que vai terminar, porque assim, os pais são leigos, gente, eles não são obrigados a saber o que é avaliação, o que é intervenção, o que é devolutiva. Eu nunca me esqueço da devolutiva diagnóstica, meu sobrinho é TEA, né, ele foi avaliado aqui mesmo, e na devolutiva, meu cunhado, as meninas dando devolutiva, e acho que até porque, assim, a minha irmã é fono aqui, e aí, assim, tava meio que tudo em casa, né, aquela coisa, assim, de casa, e na devolutiva, passou ali um de falar, olha, o ideal é terapia tal, e aí a gente tá pensando numa terapia de par pra ele e tal, e o meu cunhado foi embora, e chegou em casa e ele perguntou pra minha irmã, o que é terapia de par? Ele não é obrigado a saber, né? Nós somos obrigados a traduzir tudo isso para os pais, né? Então, o pai não é obrigado a saber o que é uma devolutiva. Ele não é obrigado a saber a diferença entre o laudo e o relatório, mas é nossa obrigação. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Kizzy! Trabalho maravilhoso da equipe, foi muito organizado e muitas pessoas até hoje me pedem indicação da clínica de vocês. Obrigada, Kizzy. A Kizzy é mãe de um paciente nosso. Ela fez a avaliação multi aqui. Chegou aqui perdidinha, né, Kizzy? Assim, diagnóstico já tardio, porque passava com um profissional aqui, passava com outro profissional aqui, aí acaba dando um lapso de tempo, os profissionais não se conversam, e aí acaba que tem dificuldade em fechar o diagnóstico, né? Mas aí a gente fechou aqui. A Kizzy é uma pessoa que foi beneficiada aí por esse sistema de avaliação padronizada, né? Então, passa com a psicóloga, passa com a fono, passa com a neuropsicóloga, fecha, pega o laudo, vai no médico e aí fecha. Acho que em 2 meses, né, Kizzy? E aí consegue levar lá para o médico, para subsidiar a decisão do médico. Obrigada, Kizzy. Tá sempre por aqui, né? A Kel Melo. Então, nesse meu caso, é laudo parcial mesmo, semelhante ao seu exemplo mencionado. Isso aí, Kel. Acho que é laudo parcial. E registra tudo bonitinho no seu prontuário para você não ter problema. A Andréia, profissionais podem optar por não avaliar, apenas intervir? Pode.
mas você não vai poder receber essa criança. Essa criança vai ter que vir com uma avaliação. Porque como que você vai intervir se você não tiver avaliação? Você pode optar, mas quem é que vai avaliar? Então você vai ter que estar num centro que alguém vai avaliar, você vai pegar o laudo dele e vai intervir. Se for aba, por exemplo, se for dentro do autismo, você vai fazer só, sei lá, o VibMap, checklist curriculum day, vai fazer o programa e vai iniciar a intervenção. Se for típico, né, criança típica, você recebeu, então na clínica, eu não quero fazer avaliação, eu só quero trabalhar com intervenção. Você vai conversar lá com o dono da clínica. E aí, vamos ver primeiro se o dono da clínica topar. Agora, se você for dona da sua própria clínica, eu quero saber como que você vai arrumar um paciente. Porque as pessoas vão te ligar e você vai falar, então, olha, bom dia, eu não faço avaliação. Você procura outra clínica, ela faz avaliação, aí você vem com um laudo aqui e depois eu começo a sua intervenção. Não sei como é que você vai fazer. Por isso, gente, que é tão importante se capacitar para avaliação. E isso é uma das falhas, inclusive eu vou falar isso no evento ao vivo, tá? A nossa universidade, todas, Fono, Psico, TO, falham imensamente nisso. A gente não sai da universidade sabendo avaliar. Eles falam pra gente pegar uma caixa lúdica, aí chamam de psicodiagnóstico, né, que serve para todos, criança autista, criança com DI, criança com todos os transtornos emocionais, é tudo com a mesma caixa lúdica, tudo com a mesma interação. Não ensinam pra gente a fazer ciência, a dividir uma avaliação em avaliação indireta, avaliação direta. O que se faz com uma caixa lúdica com uma criança? Avaliação direta, né? Alguém ensina que a parte dos testes é avaliação indireta e que a avaliação com observação do comportamento é avaliação direta e que ela pode ser tão científica quanto a aplicação dos testes. Como as crianças autistas, por exemplo, elas não interagem também, não sustentam tanto a interação recíproca e muitas não brincam nem com brinquedos, as profissionais, quando vão fazer avaliação de TEA, estão em busca de instrumento. Qual é a pergunta que eu mais respondo? Meu direct é lotado desse tipo de pergunta. Qual instrumento você usa? Qual instrumento você recomenda? Como você faz diagnóstico de instrumentos? Por quê? Porque como vocês, assim, os profissionais não conseguem interação recíproca com a criança, fica a insegurança e com a sensação de que com os instrumentos vocês vão conseguir. E na verdade a avaliação é indireta e direta. São as duas coisas, senão você avalia só metade da criança. Né? E existe muita ciência para avaliação através da observação do brincar. E essa ciência é a ciência comportamental. Ah, mas eu não quero fazer nessa abordagem. A avaliação da observação do comportamento não é igual a TCC, não é igual a ABA. É a observação de sinais e sintomas, que é igual a diagnóstico nosológico. O diagnóstico nosológico é o diagnóstico através da observação dos sinais e sintomas. E nesses casos, a clínica é soberana. Soberana é uma escala. Então, às vezes, o pai pode responder uma escala e dar que a criança não apresenta critérios, tem viés parental, tem uma série de coisas. E você vai observar a criança está lá com todos os critérios. Então, a clínica é soberana, a avaliação direta é essencial, não nos ensinam na faculdade, né? Por isso que eu digo que o nosso curso do sistema de avaliação padronizada, as pessoas chegam até ele por conta dos testes. Aí lá elas descobrem que, na verdade, elas vão fazer o diagnóstico através da avaliação direta, da observação do comportamento. Mas difícil alguém procurar o curso por conta de aprender a fazer a observação do comportamento. As pessoas acham isso subjetivo ou até bobagem. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Quais os profissionais do seu instituto que participam do diagnóstico? Ah, legal a sua pergunta, Marina. A gente tem avaliação, a gente tem aqui no instituto psicólogas, fonoaudiólogas, TOs e neuropsicólogas e psicopedagogas. As avaliações, elas são setorizadas em 2 idades. Até 5 anos, psicólogas, fonos e TOs. Acima de 6, 7, 8 anos, crianças maiores, inclui a neuropsicóloga. Psicopedagoga entra em casos específicos, tá? Não entra em todos. Por quê? Porque as psicopedagogas são as questões relacionadas à pedagogia não estão no DSM como um critério. Assim como as questões relacionadas
a neuropsicologia. Então, as comorbidades, TDAH, DI, são condições comumente associadas, mas elas não são essenciais para o diagnóstico, às vezes para o diagnóstico diferencial. Como a maioria dos testes formais estão aí padronizados acima dessa idade, as profissionais neuropsicólogas entram acima dessa idade, tá? Porque antes a avaliação do desenvolvimento pode ser feita por uma psicóloga, não precisa ser uma neuropsicóloga, tá? Então até 5, 6 anos, psicólogo e fono especialista com curso de capacitação, que é o curso de sistema de avaliação padronizada, que eu criei, na verdade, para treinar a minha equipe. Depois eu comecei a treinar a equipe de outra clínica, depois eu comecei com um curso presencial, que vinha gente do Brasil inteiro, e depois ficou online. Então, eu comecei para treinar a minha equipe. Então, todo mundo que entra aqui no Instituto faz esse curso. Pode ter, eu tenho a Gabriela aqui, que a gente brinca, é doutora. Ela é doutora, especialista em aba. Antes dela entrar para fazer a avaliação, ela fez o curso de sistema de avaliação padronizada. Acho que era isso, né, gente? Raíssa, vi sua pergunta, vou deixar a live gravada e você assiste, tá bom? Vou responder a da Dalgis aqui e aí eu vou finalizar, tá? Os neurologistas procuram profissionais que fechem as avaliações em 1, 2 dias. O que você pensa sobre isso? Eu penso que o neurologista não pode dizer como a gente trabalha, né? A gente que tem que dizer. Então, a gente precisa se empoderar e se posicionar e saber explicar para os pais. Então, às vezes, vem pedido do neurologista assim, ó, 3 semanas atrás. Aplicar a CARS. Desculpa, não vou aplicar a CARS. A CARS não é baseada nem no DSM-5, a CARS antiga, né? Tem a CARS 2, mas ainda não tá traduzida, se eu não me engano. Se alguém já viu ela traduzida aí para nossa população, me avisem. Não dá pra gente dar conta de todas as atualizações dos instrumentos. Não vou aplicar CARS, tem outros instrumentos, eu faço avaliação de outro jeito, e assim, se ele tá desatualizado com os instrumentos, eu não vou. Então assim, eu não vou fazer essa avaliação. Se ela encontrar algum profissional que por dinheiro aplica esse instrumento e mande lá pro neuro, ela tá uma profissional que tá vendo o filho dela como um número, né? O que eu vou fazer? Eu vou explicar para essa mãe como é feita uma boa avaliação em caso de suspeita de TEA, porque se esse profissional pediu para aplicar CARS, é porque ele tá com uma suspeita. Primeiro eu vou investigar qual foi a suspeita, se ele trocou essa ideia com a mãe. Vou explicar o que essa CARS avalia. Vou explicar que essa CARS está desatualizada. Vou explicar como é que funciona a nossa avaliação. Se ela quiser fazer a nossa avaliação aqui ou em outro lugar, de forma adequada, como funciona a psicóloga, fono, vários critérios para avaliar. Vou mostrar para ela um laudo. Olha, assim, assado, tem X páginas, tem foto, tem tabela, tem... Ok, se não, eu não pego não. Eu já recebi algumas, viu? A Andréa falou, não perguntei, mas afirmei. Ah, tá. Apesar de uma prestação de serviço incompleta, psicopedagoga ou psicóloga pode somente intervir sem participar do diagnóstico? Pode. Pode, sim. Aqui tem profissionais que não fazem diagnóstico, só fazem intervenção. Isso mesmo. Desculpa, não tinha entendido. E aí não faz laudo. Adriana, aqui a psicopedagoga entra na intervenção. Agora, é muito importante que as psicopedagogas também estejam capacitadas para reconhecer, porque principalmente nos níveis 1 de apoio, criança extremamente funcional, às vezes elas podem ser encaminhadas para a psicopedagoga por conta de questões de... o que acontece? Muitas vezes as escolas encaminham para psicopedagoga porque o comportamento está acontecendo na escola. Então, assim, a criança é tímida, manda para psicopedagoga. E às vezes, já aconteceu muitas vezes, de cair criança tímida aqui e a criança era TEA, né? Principalmente em meninas, né? O diagnóstico em meninas é diferente. Criança tímida, a nossa psicopedagoga é fantástica, tem curso de capacitação em TEA, participa da equipe, está na nossa equipe de avaliação multidisciplinar, então ela é escolada, já percebeu os sinais, já encaminhou para avaliação multi. Essa criança nem ficou com ela. Isso também tem muito a ver com a postura, né? O profissional que vê a criança como um número, mais um paciente na minha agenda, ou então, ok, o que essa família tá
buscando, eu não sou a melhor opção. Então, encaminhou, fechou o diagnóstico da criança, enfim, a criança precisava de outras coisas. Mas às vezes o encaminhamento é correto, então incorreto. Então, se o profissional consegue pegar isso, ele consegue reencaminhar essa criança adequadamente. Muitas vezes, os pais não querem, né? Não, eu quero uma psicopedagoga, porque minha filha tá tímida na escola. Ok. Então, assim, aqui muitas vezes não fica, porque ela redireciona e aí às vezes o pai vai embora e vai procurar outra psicopedagoga. Acontece, né? Mas ela atua na pós, na intervenção, e em alguns casos com crianças maiores que têm questões relacionadas a DI, a TDAH, a gente inclui na avaliação para avaliar a parte pedagógica também, tá? Os prejuízos. A Dalgisa tá falando aqui sobre os pedidos de QI de uma criança. Então, aí já é outra coisa. Quem avalia QI é a neuropsicóloga. Psicólogos também podem, porque os psicólogos podem avaliar se ele dominar o teste, né? É um diagnóstico lá, um transtorno do neurodesenvolvimento. E precisa ter testes formais e, enfim, outras avaliações lá. Tanto o psicólogo quanto o neuropsicólogo pode avaliar QI. Se for dentro de uma equipe multidisciplinar, for associado ao TEA, quem faz essa parte é a neuropsicóloga, tá? Se for de crianças até acima de 6, 7 anos, é a parte que fica mais relacionada à neuropsicóloga. Se você não estiver falando de crianças com TEA, né? TEA com DI, só com DI, em geral, a neuropsicóloga é o profissional mais adequado. Então, gente, eu acho que é isso. Ó, eu juro que vai ser a última, hein? Da Caroline. Vamos lá. E se chega uma criança com diagnóstico de TEA para fazer acompanhamento, pode-se fazer uma avaliação de intervenção para saber quais objetivos precisam ser alcançados durante a intervenção? E se chega uma criança com diagnóstico de TEA para fazer acompanhamento, pode fazer uma avaliação de intervenção para... Sim, deve-se fazer, né? Então, pensando no TEA, como eu falei antes, é diferente de uma criança com ansiedade. O próprio diagnóstico de ansiedade, você já vai saber ali basicamente quais as técnicas que você vai utilizar. Na própria avaliação, você tem noção das distorções cognitivas que a criança usa, da história. Não é preciso um grande programa. Você vai fazer vai planejar a sua intervenção diferente de um programa para uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, que é muito maior, mais complicado, enfim. Então você precisa avaliar o repertório daquela criança. Você só vai saber isso, qual instrumento você vai utilizar após o diagnóstico, né? Então, com certeza, você tem que fazer uma avaliação. O documento oriundo da avaliação para intervenção é relatório. Bom, gente, agora eu vou, porque eu preciso ir, eu tenho que preparar uma aula, eu dou aula numa pós-graduação para psiquiatras com numa especialização de psiquiatras no IPMED da infância e da adolescência. Eu vou dar aula domingo para eles, e eu tenho que mandar aula até quarta, então eu preciso mandar para lá para eles imprimirem, então eu preciso ir, tá bom? Eu preciso dar uma corrida aí com isso. Tá? Obrigada a presença de todos, a interação. Não percam o evento que vai ser muito legal, tá bom? Quarta-feira, 8 horas, quinta-feira, 8 horas, sexta-feira, 8 horas. Tchau, gente!